Nós estamos ouvindo e praticando. Mas existe, irmãos, não importa o tempo, o espaço, não importa a era, não importa o povo, não importa a nação, não importa o país, tudo aquilo que você faz e pratica, que vai ao contrário à doutrina, isso nós temos que abolir. Isso aí é simples. Eu entrei num país. Cheguei no país. O povo daqui tem o costume de fazer isso assim, assim, assim. Né? Como Daniel foi levado para um país. Misael, Ananias e Azarias, né? Que foram levados para outro país. E lá se deparou com hábitos e costumes que não eram do deles. Chegaram lá, lá se comia manjares oferecidos a Deus, eles não, eles rejeitaram. Lá se curvava a outros deuses, eles não se curvaram. Então não é porque um país, um povo, um grupo está fazendo algo que é costume de lá e a gente tem que aderir ao costume deles. Não interessa o país, não interessa o povo, não interessa a história, não interessa o presente, não interessa o passado, o futuro. Interessa é que qualquer coisa no mundo que vá de contra a doutrina estabelecida por Deus, a gente não deve praticar e fazer. Independente do país, independente da cultura do país, independente de onde estiver. O país que deve se transformar, nós devemos pregar o Evangelho e transformar aquele país, né, pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. A gente é que tem que transformar eles, não é eles que tem que transformar a gente. Então, irmãos, existe um grande equívoco dentro de toda... Nós temos que fazer... Existe uma determinada religião, que eu não vou dizer, e vocês vão saber, que eles, quando começaram a conquistar o mundo, eles começaram a aderir os costumes daquele povo para poder abraçar aquele povo, para poder ser aceito pelo povo. Então tudo que aquele povo fazia, eles começaram a adaptar a sua religião na cultura daquele povo para agradar aquele povo. Em cada país eles são misturados. Né? Uma certa religião conhecidíssima de todo mundo. Ele começou a se filtrar pelo mundo e começou a se aderir. Aquele povo praticava aquele hábito. Não, vamos misturar aí, vamos deixar tudo misturado e vamos trazer eles, vamos ganhar eles para a nossa religião. E eles foram conquistando o mundo, introduzindo na sua própria religião hábitos e costumes daqueles povos. Se tivesse errado, se não tivesse errado, se fosse de Deus, se não fosse de Deus, o importante era estar ganhando eles. Então, irmãos, não é assim. Nós temos que ganhar o mundo para Jesus e não o mundo nos ganhar. Então, nós temos que perceber isso. A maneira aqui é a palavra de Deus. E todo hábito, todo palavreado, toda forma de se conduzir, toda forma de se vestir, todo tipo de roupa, todo tipo de vestuário, seja para homem ou mulher, que tiver alguma coisa que produza, né, um sentimento ao contrário, que não seja a santidade, esse nós temos que abolir, tirar fora da nossa vida. Né, porque está de contra a palavra de Deus. Não é porque é dos antigos, não é porque é o costume de tal denominação. Né? Uma denominação é renovada, outra não é renovada. Irmãos, é um absurdo. Né? Então essa é renovada, essa não é renovada. E a gente não deve tratar, isso é um disparate. Né? Nós criamos o quê? Vários deuses, vários senhores, nós servimos um senhor. Né? Essa é tradicional, essa não é tradicional. Criou-se uma baderna dentro dessa. Cada um tem uma bandeira para se criar uma denominação. Cria uma bandeira a partir de um assunto e cria uma denominação.
Nós somos do cristianismo, nós somos de Jesus Cristo, o crucificado, o que foi morto na cruz do Calvário. Né? E cada um quer ser maior do que o outro, quer ser a dominação que vai crescer mais do que as outras denominações. Não, nós temos o conhecimento. Ao outro falar, nós temos a graça. Não, mas nós temos o conhecimento diferente. Nós temos o conhecimento renovado. Nós temos o conhecimento tradicional. Aí cria-se essa baderna. Né? O cristianismo é uma coisa só. Denominação são as igrejas que têm o cristianismo como base. Mas se criam diferenças. Né? Então nós temos que parar com isso. Então a doutrina não é da Batista, não é da Presbiteriana, não é da Assembleia, não é da Viviana, não é da Deus e Amor, não é da Universal. A doutrina da Palavra de Deus é de Deus, é de Jesus Cristo. O costume é da doutrina. A doutrina é que dita, ela é a dona. A doutrina é da Palavra de Deus. Quem quiser cumprir a doutrina tem que ter um costume para fazer ela ser cumprida na sua vida. Porque, irmãos, olha só, é impossível você cumprir doutrina se você não tiver o costume para cumpri-la. Porque senão você vai ser expert em doutrina, doutor em doutrina, bacharel em doutrina, você vai ser um doutor em teologia, doutor em doutrina, mas zero em costume. Porque, no final das contas, tem o conhecimento, mas nega a eficácia da palavra. Porque ela não é praticada. Ela é até entendida, até conhecida, mas a pessoa não pratica. Quem conhece não pratica, quem tem a doutrina e não tem o costume, está incompleto. Eu estou lendo aqui, não adulterarás. Não adulterarás. Irmão, eu tenho meu marido, eu não adultero, eu só tenho um marido. Mas também, você não adultera. Mas quantas pessoas você fez adulterar? Quantas vezes uma irmã se vestiu de uma forma indecente, sensual, atrativa, que passou pela rua e fez os homens sentirem desejos sexuais por ela? Então produziu prostituição. Eu posso afirmar que essa irmã, ela, mesmo não tendo a intenção, está sendo uma prostituta. Você fala, mas irmão, existe irmão também, sem a intenção é um prostituto, sem ter a intenção é um prostituto? Sim, eu afirmo isso. Porque com certeza, se um irmão, uma irmã, se vestir de uma forma para atrair o sexo oposto, né? Procurando a lascívia, a luxúria, né? Tentar expor a parte do corpo, tentar valorizar a parte do corpo, que hoje na maioria, irmão, presta atenção, em todo lugar existe uma palavra de ordem. Blusa sensual, calça sensual, paletó sensual, sapato de mulher sensual, roupa íntima sensual. Essa palavra sensual quer dizer para atrair o homem e atrair a mulher. Para quê? Para desejo sexual. Então, com isso, pessoa sem a intenção vira uma prostituta e um prostituto. E mesmo que ela não tenha um sentimento, mas ela fez os outros pecar. Porque ela, com seu proceder, com sua atitude, ela atraiu o desejo sexual no outro. Então isso é pecado, isso é lascívia, isso é luxúria, isso é adultério. Porque só de pensamento as pessoas adulteram. Disse Jesus, só de você desejar com sua mente, você está produzindo um adultério. Então, irmãos, o hábito, o costume é importantíssimo. É
é de grande importância a observância do costume. Mas aí você vê, os pastores não querem mais falar sobre esse assunto. Os pastores da igreja estão fugindo desse assunto. Eu compreendo, irmãos, que o pastor não deve sair obrigando ninguém a coisa alguma, porque o Evangelho de Jesus Cristo não é para impor ninguém. Mas, irmão, deixar de ensinar, deixar de falar, né? Tem pessoas que estão com medo de ensinar sobre isso. Tem outros que não estão sabendo ensinar. Tem pessoas que estão ensinando de forma errada. Então, irmãos, devemos todo o tempo ensinar e falar sobre costume. Costume, eu entendo costume, irmãos, é a mesma coisa que você lê uma palavra, você lê um versículo e você lê que Deus quer abençoar, mas não falar a condição para Deus abençoar. Quer ver, por exemplo? Vou dar um exemplo. Isaías 59 diz assim. Isaías 59. Quero ler para os irmãos. Isaías 59. Costume e doutrina, é mais ou menos isso aqui, olha só. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir. Olha que coisa linda. Se eu parasse nesse primeiro versículo, maravilhoso. Deus não está com a mão encolhida para que não possa salvar, nem surdo. E eu começo a pregar e digo, Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo, Deus vai te salvar. Não. Aí eu esqueço que tem o segundo versículo, que um depende do outro. A doutrina depende do costume, o costume depende da doutrina. Veja bem. Agora, no segundo versículo vai dizer a dependência para cumprir o primeiro. Diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Agora, Deus ouve, mas agora Deus já não ouve. No primeiro versículo, Deus está com a mão, não está com a mão encolhida, e agora Deus está com a muralha e não está ouvindo mais a gente, no segundo versículo. E agora? Sabe o que está acontecendo, irmãos? As pessoas estão esquecendo de dizer as condições para Deus abençoar e fazer algo na vida da pessoa.